Aproveitando que há pouquíssimo tempo saiu o Pokémon Lendas ZA e que estamos no final de 2025, praticamente decidimos fazer um top de quais seriam os Pokémon mais poderosos, olha só, no lore de Pokémon em 2025. Para isso, é bom lembrar nos próximos anos quais serão os Pokémon mais fortes que existiam neste ano. Ou para os fãs de Power Level, que estejam interessados em saber o quão poderosos são os Pokémon mais fortes de forma oficial. Mas antes de começar, e isso é muito importante, eu gostaria de explicar como foi catalogado o Power Level dos Pokémon, para que vocês entendam o motivo das posições, e assim vocês podem decidir se querem mudar a ordem de algum deles. Pois há Pokémon que têm praticamente o mesmo poder e que poderiam ser movidos de acordo com o seu critério de uma posição para outra. Vou explicar isso depois, mas adiantando, se quiserem mover o top 1 para o top 4, podem, já que o top 2, 3 e 4 têm feitos melhores. Ou seja, demonstrações de poder e habilidades úteis para comparar com outros personagens de ficção, mais do que com o top 1 criado justamente para ocupar essa posição. Não sei se me expliquei bem, mas é mais ou menos isso. Bem, no top foi colocado o top 1 por causa da sua habilidade de anular ataques de qualquer Pokémon, o que obviamente não serve fora do mundo de Pokémon. Então vai ficar a critério de vocês se querem organizá-lo só com base no poder do Pokémon ou se querem analisar de forma mais geral, pensando na ficção como um todo. Saindo do universo de Pokémon, no caso do vídeo, foi organizado apenas para o próprio universo de Pokémon. Acho que isso é justo e, no fim, dizer não. É que X não é tão forte, porque se você coloca ele em Dragon Ball, o outro faz mais. Acho que isso não faz sentido para um vídeo só de Pokémon. Considerações. 1. Analisamos feeds, menções e descrições de todas as suas aparições. Isso porque o cânone é dividido de diferentes formas pelos fãs. Alguns consideram só as descrições da Pokédex como cânone, outros preferem o anime, alguns apenas os jogos principais e outros escolhem o que gostam. Na verdade, para os japoneses não existe algo como cânone, pois eles tratam como produtos da linha principal e spin-offs. Vale mencionar que os spin-offs afetam a linha principal, já que para eles, os spin-offs são coisas que servem como complemento para a linha principal ou para experimentar. Um autor pode usar elementos dos spin-offs na linha principal, sim. Então, por isso foi considerado tudo, já que os japoneses fazem assim e, afinal, esses produtos foram criados por eles. Exemplo claro são eventos crossover entre animes, filmes e videogames. Por exemplo, o filme da Joia da Vida com Soul Silver, ou o filme do Darkrai com o jogo Diamante e Pérola. Ou exemplos de eventos entre videogames, como transferir Pokémon do Colosseum para o Ranger ou para o Gol principal. Além disso, a Game Freak tem filtros de consistência, então não é como se o poder variasse muito entre as versões do anime, jogos e mangás. Talvez um pouquinho, mas nada muito agressivo, porque eles não permitem. Será dada prioridade aos feitos mostrados do que às menções ou descrições da Pokédex. Há 3 motivos para isso, que vocês vão entender. Primeiro, há ocasiões em que um Pokémon possui uma descrição super exagerada na Pokédex, mas tudo que o Pokémon faz nos produtos onde aparece contradiz o poder descrito na Pokédex. Por exemplo, Machamp, Magcargo, Tiranitar, etc., que não fazem nenhum sentido e parece que foram escritos por um cara drogado. Segundo Puntito, oficialmente as entradas da Pokédex não são regulamentadas. O que isso quer dizer? Ficou claro em diferentes produtos que a Pokédex não é preenchida apenas por pesquisadores profissionais, mas também é baseada nas crenças dos povos. Mitos, lendas, treinadores e pessoas aleatórias, por isso está cheia de desinformação. Terceiro pontinho. Acho que se o poder é utilizado, o justo é ver como os autores o interpretam, em vez de simplesmente interpretar sozinho um texto simples. Caso contrário, não faria sentido analisar o poder. Se nos basearmos apenas em mini parágrafos questionáveis, que permitem diferentes interpretações por conter hipérboles, exageros e metáforas. Ponto 3. O ranking avalia principalmente a força deles em relação a outros Pokémon, e em combate, mais do que em suas habilidades, já que há Pokémon com habilidades interessantes, mas que na prática não servem para nada, o que coloca em dúvida como realmente funcionam suas habilidades. Por exemplo, Magcargo e Glastrieme, que teoricamente deveriam vencer qualquer Pokémon que chegasse perto, incluindo a maioria dos que estão no topo, cujas descrições geralmente são as mais exageradas e cheias de hipérboles. Além disso, as implicações dos ataques não são consideradas por serem subjetivas. Com isso, quero dizer que, para algumas pessoas, destruir uma montanha é um feito melhor do que lançar gelo ao zero absoluto. Para alguns, lançar gelo ao zero absoluto é melhor que destruir uma montanha.
Bom, agora sim, vamos começar com o top. Aliás, como sempre, o trabalho de pesquisa e a ajuda com o roteiro foram feitos pelo meu bom amigo Deepnocha, o túmulo dos debates, minha mão direita em tudo relacionado a Power Scaling e também a Digimon. Então agora sim, vamos começar. Dialga e Palkia formam origem, o duo de Papos em Pokémon Lendas, Arceus. Eles só apareceram em um jogo até agora, mas nesse jogo fica claro o seu poder. Esses dois Pokémon são as versões aprimoradas de Dialga com a grande Diamasfera e Palkia com a grande Lustrosfera. Esses itens são versões maiores da Diamasfera e Lustrosfera, servindo como canalizadores para que Dialga e Palkia aumentem seu poder. A grande Diamasfera e a grande Lustrosfera aumentam tanto o poder que Dialga e Palkia podem assumir formas um pouco mais fortes. Deixo claro, não importa quem você enfrente no jogo, terá que derrotá-lo, arremessando sedativos como em Dark Souls e depois jogando uma Pokébola. Isso faz parte da trama principal, não é uma mecânica do jogo. No próprio jogo, é estabelecido no pós-jogo que ambas as formas de origem são mais fracas que Giratina. Normal, já que Bolo destaca a superioridade de Giratina sobre os dois, e ele é o chefe final do jogo, sendo o inimigo mais difícil. Para vencer Bolo, o jogador deve ter feito várias missões antes do confronto. Você já devia ter capturado quase todos os lendários do jogo. Algo importante a mencionar é que a descrição de Dialga de origem e Palkia de origem é serem capazes de distorcer, destruir e criar tempo e espaço. Tempo para Dialga e espaço para Palkia. Em ambos os casos, isso ocorre por sua grande energia. Se enfraquecidos ou sem energia, não conseguem fazer isso. No jogo, os clãs Diamante e Pérola não conhecem Dialga e Palkia, pois acham que ambos são o Grande Sino, um único ser. Isso ocorre porque durante a luta entre Dialga e Palkia, o espaço-tempo ao redor se distorcia, e a imagem que eles viam era essa imagem sobreposta dos dois em um único ser. Essa representação é chamada de Dalkia, segundo a Game Freak, e é vista em jogos, animes e mangás como uma estátua. Isso sugere que a maioria dos registros em textos antigos dos habitantes de Sinnoh. Exemplo disso é o diário em Pokémon Diamante, Pérola e Platina, ou documentos usados por pesquisadores para entender povos antigos. São só headcanons de antigos habitantes que não entendiam bem o que acontecia. Nos jogos, anime, filmes e mangá, fica claro que há pouca informação sobre Dialga e Palkia, pois é quase um milagre apenas vê-los em algum momento, o que invalida a ideia de que os pesquisadores saibam sobre eles. Textos que dizem que eles criaram o tempo e o espaço, ou que sua existência está ligada a isso, são invenções das pessoas. No mangá, já vimos Dialga deixar de existir temporariamente quando Arceus o derrotou e depois o recriou. E não aconteceu nada, portanto oficialmente se eles morrem, nada acontece. Durante Pokémon Mundo Misterioso, Exploradores da Escuridão, é revelado que a Torre do Tempo é responsável por administrar o tempo do planeta. E Dialga é apenas o responsável por cuidar e proteger a torre, por isso dizem que ele governa o tempo. Quando há problemas na torre, como o roubo de engrenagens, o tempo para e Dialga se transforma no Dialga primário, uma versão Berserker que busca resolver os conflitos da torre para evitar morrer. Apesar de muitos não o considerarem cânone, esse jogo ainda oferece a melhor e única explicação oficial de por que Dialga governa o tempo. Talvez haja uma torre semelhante para Palkia, mas isso é incerto, Dialga. Ele pode rebobinar ou avançar o tempo de outros, mas não pará-lo, pois nunca mostrou conseguir isso. Não é o The World. Seres mais poderosos, imunes à sua energia, como visto no mangá, filmes e jogos, incluindo Mundo Misterioso, Pokémon Rangers e Pokémon Diamante. Apesar de que isso poderia ser útil para ele, por isso se considera que não pode, e contra outros Pokémon com uma força similar, embora ligeiramente maior, ele pode afetá-los com esse lance do tempo. Assim como no filme Shining, onde ele colocou Giratina em um loop temporal, mas Giratina se libertou rapidamente. Então quase não serve para ele. Vale lembrar que quando Darkrai roubou as engrenagens da Torre do Tempo, ganhou poderes temporais e, segundo Palkia, talvez também as engrenagens de sua torre. Portanto, se alguém tentar convencer vocês de que Darkrai é mais poderoso que Dialga ou Palkia no Mundo Misterioso, essa informação está errada. Os ataques de Dialga e Palkia exigem recarga de energia, então não dá para usá-los continuamente. No mangá foi mostrado como Pokémon comuns, como Mamoswine e Dragonite, enfrentavam eles em batalhas. Sempre foi mostrado em todos os formatos como a corrente vermelha é capaz de subjugar Dialga e Palkia com facilidade. No mangá, Rampardos quebrou essa corrente com força física. Em Pokémon Legends, ela foi usada para criar uma Pokébola que domina qualquer um desses dois lendários em sua forma, Origem.
Falando um pouco sobre Palkia no jogo Mystery Dungeon, também é mencionado que ele é incapaz de controlar o espaço na presença de seres mais fortes do que ele. Vale mencionar que a rede espacial não corta o mundo de origem, mas atua mais como uma rajada. Apaga o espaço, criando um vazio que empurra tudo que estava dentro da área. Isso, de acordo com o que foi mostrado no mangá. Tanto Dialga quanto Palkia demonstraram ser capazes de serem submetidos ao controle mental, pelo Hoopa. Nos filmes, Arceus no mangá e Eternatus nos jogos não têm resistência a ataques mentais. Itachi vence. Eles não são indestrutíveis. No mangá, Arceus foi fragmentado com a ajuda dos Unauns, e no filme do Darkrai, Dialga quebrou parte do braço de Palkia. As formas de origem são só um pouco mais fortes que as normais, então não avançam, pois a próxima posição é mais forte ainda. São similares, como mostrado na aparição de Dialga Origem ou Palkia Origem, dependendo da rota, sendo o outro Dialga ou Palkia. É capaz de parar um dos seus ataques e enfrentar ele para defender o protagonista. Regigigas, esse mastodonte no mangá facilmente subjugou Dialga e Palkia e só pôde ser derrotado em um 2 contra 1 por eles. Apesar de parecer que ele ficou nessa posição por isso, na verdade o cara tem outros dois feitos interessantes. No filme do Hoopa, esse é um dos poucos lendários que Hoopa desatou. Ele venceu não por ataques, mas ao fazê-lo cair em sua dimensão pelo próprio peso. Além disso, Giratina monta nele como um cavalo ao encontrá-lo no mangá, evitando enfrentá-lo diretamente, pois aplicou um tipo de suplex nele. Mais adiante será possível entender a importância disso, embora segundo a Pokédex ele possa mover continentes, na prática. Foi visto que no anime foi super difícil para ele segurar um iceberg enorme. No mangá, foi difícil para ele imobilizar Giratina em sua forma de origem, mesmo com a ajuda de outros lendários. Em artes oficiais, já foi visto movendo ilhas e no mangá. Embora tenha esmagado Hitran como se fosse de algodão, quando tentou subjugar fisicamente Giratina, não conseguiu segurá-lo por mais do que um breve momento. Em ambas as lutas, Giratina na forma de cavalo marinho ou do mundo normal, como quiserem chamar oficialmente, simplesmente Giratina. Esse mastodonte estreou derrotando o Dialga em seu filme. No filme do Arceus, sua esfera é maior que as do Dialga e do Palkia, mas menor que a do Arceus. Nesse filme, de novo, ele deu uma surra no Dialga. No mangá, ele destruiu facilmente a estátua do Dialga com um pisão, após subjugar Dialga e Palkia em sua forma. Origem: em Pokémon Lendas Arceus, Bolo considerava Giratina um ser superior. No Pokémon Master X, isso fica claro. Giratina é o mais forte do trio da criação e ainda evita falar sobre Arceus. Quando o N tentou perguntar sobre isso, Giratina, assim como Dialga e Palkia, já foi mentalmente controlado por Hoopa, Arceus e Eternatus Eternamax. No filme do Hoopa, Giratina perdeu para Mega Rayquaza ao ser atingido por Giga Impacto e Mega Rayquaza, Ascensão do Draco. Tem energia para distorcer levemente espaço ou tempo, segundo o mangá, e sua principal habilidade é deformar o espaço para entrar no mundo. Distorção no mangá. Foi derrotado pelo Garchomp de Cynthia já enfraquecido após enfrentar os lendários de Sinodraco como Giratina, Mega Rayquaza e Mega Mewtwo. Esse empate é baseado em um diálogo de Pokémon Mundo Misterioso, onde Arceus diz que Mega Mewtwo tem grande poder psíquico e Mega Rayquaza é o Pokémon com mais força física. Os dois Mega Mewtwo têm poderes equivalentes, um focado em habilidades psíquicas e o outro em força física. Como sabemos, ele trouxe porque é seu equivalente. Mega Rayquaza não só no filme do Hoopa conseguiu ser superior ao Giratina quando colidiram, como também se mostrou superior. Cure em preto e branco, o que é um feito muito bom, considerando que Cure em preto e branco quase entrou no top. No anime, Mega Rayquaza derrotou facilmente Groudon Primitivo e Kyogre Primitivo. Em um 2 contra 1, Groudon Primitivo é comparável ao Cure em branco, mas um pouco mais fraco. Mega Rayquaza é conhecido na franquia por destruir meteoros ao colidir com eles. O que é impressionante considerando que um desses deixou Arceus fora de combate quando ele foi atingido por um. Mega Mewtwo Chase-Eagle evoluem de Mewtwo. Já era comparável ao Deoxys no mangá, e Darkrai também é descrito como equivalente a Deoxys em poder no mangá. Por isso, essas duas mega evoluções são tão fortes. Deoxys é rival de Rayquaza, e Swatch, em suas formas alteradas, mostrou-se um pouco superior a ele no filme. No original video animation de Generations, vimos que mesmo com formas aprimoradas, Deoxys não venceu o Mega Rayquaza. Rayquaza em Pokémon Horizon foi colocado no mesmo nível de Zygarde 50%, enquanto Darkrai em Pokémon Mundo Misterioso, Exploradores da Escuridão. Seu filme e mangá não diferem muito do poder de Dialga e Palkia, sendo geralmente um pouco mais fracos que eles. No mangá, Zygarde 50% era um pouco mais forte que Mega Mewtwo, estando no mesmo nível. Não conto isso, já que no anime Zygarde 50% perdeu para Mega Charizard, que antes perdeu para Groudon Primitivo.
E em Pokémon Horizon, Zygarde 50%, apenas estava no mesmo nível de Rayquaza. Esse momento será visto como um deslize do mangá, que exagerou no Zygarde 50%. Giratina forma origem. Este senhor é a versão original, masturbatória e superior de Giratina. É o chefe final do pós-jogo de Pokémon Lendas Arceus. No mangá, derrotou Dialga e Palkia em um 2 contra 1. E para ser derrotado, foi necessário que todas as lendas de Sinnoh o enfrentassem ao mesmo tempo. Ao sair enfraquecido do mundo de distorção, foi derrotado pelo Garchomp da Cynthia. No filme de Shining, ele humilhou Dialga, que criou um loop temporal para escapar. Giratina quebrou esse loop rapidamente. Em Pokémon, distorcer espaço ou tempo exige apenas energia igual ao poder destrutivo de um Digimon perfeito. Portanto, embora os lendários mostrados no ranking possuam a capacidade de afetar o espaço com energia. Fisicamente, eles não são muito fortes. Mesmo os mais fortes mal destroem pequenos meteoritos ou movem ilhas com um golpe. Faz sentido, pois se os Pokémon fossem mais fortes, destruiriam o planeta e 98% deles morreriam. Ao analisar o Power Level, é importante lembrar do Wilding. Pokémon são seres vivos com necessidades similares às dos animais. Por isso, não faz sentido ter Pokémon que destruam planetas com um golpe. Eu menciono isso porque já vimos criaturas como Dialga bebendo água e também pelo fato de que o fandom costuma mitificar o Tio Criação por suas capacidades de afetar o espaço e o tempo. Mas como já dissemos no vídeo, até Pokémon que não são divindades conseguem enfrentá-los. Menciono isso para evitar críticas aos próximos Pokémon nos comentários, usando Dialga, Palkia ou Giratina como argumento. Por serem do trio da criação, isso automaticamente os torna universais ou superiores aos demais, simplesmente por terem um título em seu nome, que na prática não se reflete. Eternatus, Eternamax, a seta trapaça, pois ele se destaca por gerar energia ilimitada. Exato, como o número 17 e o 18 em Dragon Ball ou Mugen Dramon, Machine Dramon em Digimon. Com essa energia ele subjuga alguns Pokémon, que mesmo sem obedecê-lo, tornam-se Berserkers agressivos. É com essa energia também que os Pokémon realizam o Dynamax e o Gigantamax. Entre os Pokémon que ele pode forçar a fazer Dynamax, estão o trio da criação, Siga, 50 Regigigas e Ultra Necrozma. É verdade que pode-se pensar que ele escala com esses, mas isso não é necessariamente verdade. Embora ele os transforme em Berserkers e os fortaleça, não é conveniente, pois poderiam derrotá-lo. O verdadeiro scaling que ele tem é o fato de que essa mesma energia ilimitada tem o potencial de arruinar ecossistemas inteiros, e ele pode concentrá-la, para criar um super raio de energia questionável, considerando que em Pokémon Horizon aparece uma energia com características semelhantes. E para conseguir deter um raio desse tipo, foi necessário o Rayquaza. Terapagos em sua terceira forma é cerca de 50% mais forte que Cigar e Rayquaza. E alguns Pokémon raros como Entei, Paradoxo, cujo nome não me lembro, Moltres de Galar e outros tipos. Isso sugere que um ataque carregado do Eternatus Eternamax seria bem parecido com o do terceiro colocado. Ele não sobe mais devido à baixa mobilidade, pois Zacian, Zamacenta e outros Pokémon o venceram no anime e nos jogos. Também se sabe que nem todos os Pokémon são afetados por sua energia, como Zacian e Zamacenta. Upa descontrolado. Aqui chega o destruidor de lendários. Esse cara colocou coleira em todos do 8º, 9º e 10º lugar, além de outros Pokémon do top 20. Esse cachorro era tão forte que na antiguidade precisaram de 3 placas de Arceus para selá-lo. Fogo, terra e água. Ele abre portais que redirecionam ataques e objetos. Seus ataques aí são tão fortes que ele derrotou o Mega Rayquaza com um só golpe no filme. Vale dizer que, embora ele consiga passar parte do corpo pelos portais, não pode atravessá-los totalmente. No final do filme, o pequeno Hoopa consegue fazer isso, mas não se sabe se em sua forma desatada ele conseguiria. Ele fica tão acima porque, ao dominar lendários, enfrentava batalhas de 1 contra 2 ou 3. Além disso, o destaque do Pokémon em sua estreia era ser o mais forte, apenas atrás de Arceus. Cigarde 100%. Aqui temos o protetor da Terra, o Superman. Já comentei bastante sobre sua forma 50%, mas o que ele oferece em 100%? Bom, um único ataque dele no anime é mais forte do que os ataques de vários outros. Mega Pokémon de líderes de ginásio, treinadores de alto nível, a campeã da região e Pokémon comuns.
O ataque dele, lutando com tudo, é comparável ao do Sigard, que dizem poder destruir uma região com um golpe. Era muito mais forte que o Mega Rayquaza, já que esse Sigard possuía o Megalito usado como Mega Pedra pelo Mega Rayquaza. Ele também foi capaz de dar muito trabalho para o top 2, sendo que, embora tenha perdido na primeira luta, na segunda ele conseguiu vencer o top 2. Isso graças à ajuda de Solgaleo e Lunala. No filme de Margiarna, um ataque comum consegue deter um golpe que destruiria um Planalto. Mas Sigard 100% se formou errado e após o ataque destransformou por cansaço. Em Pokémon ZA ele ganhou uma mega evolução tão forte quanto o Sigard 100%. Qual é a diferença? Você deve estar se perguntando. Bom, agora ele pode combinar toda a sua energia, além da energia luminosa ao redor, para disparar seu canhão, que igualou em poder com um laser que destruiria a região. Depois da mega evolução some. Sigard em 100% pode usar toda a sua energia em um ataque, mas o Mega absorve parte da energia luminosa ao redor. Então sim, Mega Sigard equivale a Sigard 100% usando um movimento Z, algo citado indiretamente no jogo. Para esclarecer como funciona o top em termos de poder bruto, Dialga e Palkia poderiam destruir uma região se seus ataques colidissem repetidamente. Regigigas move Icebergs e ilhas com esforço. Giratina subjuga Dialga fisicamente. O ataque das Megas pode destruir asteroides e, como o Mega Mewtwo, mover uma ilha com a mente. Em Super Mundo Misterioso, Giratina forma origem e altera o espaço-tempo de uma região. Fisicamente sozinho, ele é um pouco mais forte que Regigigas no mangá. Eternatus Eternamax pode destruir uma região ou boa parte dela com um ataque carregado. Koopa está desencadeado. Seus ataques são imensuráveis e focam em redirecionar ataques, não em destruição. Mesmo assim, derrotou Mega Rayquaza com um golpe. O que impressiona, já que no anime os ataques de Groudon Primitivo e Kyogre Primitivo não causaram grande dano ao Mega. Rayquaza, no filme, resistiu a um ataque do Kyurem branco e nos OVAs de geração. Deoxys forma ataque e não venceu Rayquaza, então seu poder deve ser menor que Kyurem branco ou Deoxys ataque. Zygarde 100% é o único capaz de destruir uma região com um ataque, mas isso o deixa sem energia. Observação: Pokémon como Reshiram e Groudon podem aquecer o planeta até destruir a atmosfera. Mas isso não é poder destrutivo, e sim reação em cadeia, pois mesmo aumentando a temperatura, os Pokémon morrem de calor. Assim, o planeta e as regiões seguem intactos. Menciono isso para mostrar que poder destrutivo difere de alcance destrutivo. Seria como comparar jogar 5 kg de titânio em uma pessoa e 5 kg de algodão doce em outra. O algodão doce alcança mais, mas o titânio destrói mais onde acerta. Nota 2. Lembrando que o ranking se baseia apenas no poder destrutivo e na força, porque se considerássemos outros tipos de habilidades, o ranking seria diferente. Ultra Necrozma, este Pokémon no mangá tem esse feito, de vencer em 1 contra 1 Sigard a 100%, embora com muita dificuldade. E não tem mais do que isso. Podemos dizer que sua habilidade de absorver energia luminosa para ficar mais forte é muito overpowered, e o fato de que o tempo todo ele está com a aura dos movimentos Z. Além disso, no anime e no mangá, ele é mostrado como um Pokémon com uma velocidade e mobilidade surpreendentemente altas para o seu tamanho. Acho que é o Pokémon mais forte contra outros personagens de ficção. Sua força é igual a de Sigard em 100%, mas tem mais estamina, mobilidade e pode absorver energia luminosa. Serve como counter para personagens que usam ataques de energia luminosa e tem força igual ou menor à de uma região, como o Japão, um país pequeno. A energia luminosa em Pokémon é basicamente energia da natureza com luz, caso alguém pergunte. Arceus bom, isso obviamente todos vocês já podiam esperar. Ele está aqui apenas por conseguir anular ataques elementais dos Pokémon com suas placas ou tábuas. Vale mencionar que essas placas podem se separar do próprio Arceus, seja por vontade dele ou por um golpe físico muito forte. Embora na Pokédex diga que ele deu forma ao universo, isso se baseia nos headcanons dos aldeões de Sinnoh, que no lore nunca interagiram com ele. Dizem que ele moldou o mundo com seus 1000 braços, nome do anel em seu estômago, que também apareceu em Dialga e Palkia. E quando eles usam a corrente vermelha no anime? A corrente vermelha pode ser criada com o poder do Trio do Lago ou artificialmente pelos humanos, sendo em ambos os casos iguais. Também vale mencionar que essa corrente está ligada ao Arceus, mas não se sabe como. Só se sabe que é do metal mais resistente do mundo. Pokémon E agora se preparem, porque vamos falar bastante sobre Arceus. Arceus no mangá. Ele está sem tábuas, era mais lento que Typhlosion correndo. Apesar de refletir ataques elementais igualmente fortes, sua força mal destruía um prédio pequeno. No mangá, foi mostrado que um grupo de Pokémon normais era capaz de puxá-lo facilmente.
Mesmo resistindo e com as tábuas, Togekiss conseguiu empurrá-lo um pouco com força bruta. No mangá e no filme, mostram que as habilidades especiais o afetam, pois Palkia conseguiu segurá-los por alguns segundos com uma distorção espacial e no mangá, quase foi capturado por uma Pesoball. Nos jogos, filmes e mangás, foi mostrado que ele é capaz de fazer com que os Anon o obedeçam para realizar ações que normalmente não conseguiria fazer. Como fazer o trio da criação se desintegrar, absorvê-los e drenar seu poder no mangá, ou criar um novo membro para o trio. Criação em formato de Weibo, no evento de Pokémon Soul Silver e Heart Gold em Pokémon Ranger. Ele foi derrotado por um humano com armadura de ouro, e ao tentar se vingar, mostrou poder criar uma barreira para impedir o capturador de Pokémon, Ranger. Mesmo assim, sua barreira foi destruída de uma vez pelo ataque conjunto do trio da criação, permitindo que Ranger dominasse sua vontade com o Beyblade. Vale citar que neste jogo e nem Pokémon Lendas Arceus, o Papu Arceus pode atacar com trovões. Eles são tão lentos que até crianças desviam andando nos dois jogos. Apesar disso, o feito existe. Em Pokémon Master 6, no evento de Arceus, fica claro que só os habitantes de Sinnoh o chamam de Deus. Porque para as pessoas de outras regiões, ele é apenas mais um Pokémon. Em debut, ele quase morreu ao ser atingido por um meteoro, mas ao se recuperar, enfrentou sozinho o trio da criação. Isso sim, fica claro que ele só pode usar uma tábua por vez, e quando é atacado com um golpe para o qual não tem uma tábua, ele realmente sofre o dano, mesmo se o ataque vier de um Pokémon normal. Mostra que no passado ele quase morreu lutando contra um Pokémon elétrico e de aço. Só sobreviveu porque colocaram as tábuas nele quando estava morrendo. O filme diz que as tábuas são sua vitalidade, então se todas forem retiradas, ele morre. Ao contrário, se você der uma, ele começa a se curar. Em Super Mundo Misterioso é mencionado que ele é apenas mais um Pokémon criado pela vontade do universo e que ele não pode ir contra isso. Também diz poder mover o Sol ou o planeta para evitar colisão. Por causa do Dark Matter, mesmo reunindo todos os Pokémon do planeta com os protagonistas, foi derrotado por um único golpe do Dark Matter e virou estátua. Depois Dark Matter zomba da fraqueza dos Pokémon. Em Pokémon Conquest, a referência de que o Rei Quasarshine de Nobunaga tem poder comparável ao de Arceus. O diretor musical de Pokémon Soul Silver disse que queria dar ao evento uma sensação transcendental, por isso escolheu essa música. É absurdo considerar isso uma prova de que ele é onipotente, ainda mais quando seus feitos mostram o contrário. Na original video animation das lendas, Arceus apareceu como Heatran, e com uma placa replicou o poder de Dialga e Palkia juntos no anime. Só foi contido quando Arceus usou a Tábua da Água, indicando que seu poder real vem das tábuas, não dele próprio. Vale notar que alguns veem a Alpaca Branca só como avatar do verdadeiro Arceus, mas isso não melhora o Arceus original. Avatar refere-se à manifestação física dele, como já visto em vários produtos com Dialga e Palkia. Esses três Pokémon são pura energia que normalmente assume essa forma para poder interagir mais diretamente com o mundo, e esses avatares representam todo o seu poder. Se você matar o avatar, mata o Pokémon, pois ele já representa todo o poder da entidade. Não é que o avatar seja apenas uma fração do seu poder, isso nunca foi dito. Isso simplesmente é uma interpretação ao gosto, sem nenhum tipo de base. Entre os feitos bons de Arceus, poderíamos considerar que ele é muito bom para resolver problemas espaço-temporais, algo parecido com as Holy Beasts em Digimon. Mas não sei se isso pode ser considerado um feito de poder, ou mais como uma habilidade defensiva ou de suporte interessante contra seres que atacam com golpes espaço-temporais. Embora muitos associem Arceus a um deus, na verdade ele compartilha mais características com o Demiurgo. É isso por hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, sejam respeitosos nos comentários. Se discordarem, ouvirei com atenção. No final das contas, somos apenas fãs que gostam de pesquisar e opinar sobre essa franquia. Eu sei que isso não faz muito sentido, pois Pokémon é uma das comunidades mais tóxicas do multiverso. E não importa o que você faça, vai receber hate. Mas eu acho que ainda assim é importante passar a mensagem de que calma, fiquem calmos. Se não gostaram do top, tudo bem, podem fazer o de vocês e será respeitado. Se quiserem mais conteúdo de Pokémon, apoiem. Até os próximos vídeos. Tchau!